Guarde a água que cai do céu. Reserve água. Vamos parar de usar água tratada, que é cara, que exige investimentos grandes da Corsan, da Comusa, do SEMAI, seja de quem for, para transformar essa água em um líquido potável. Agora, lavar automóvel com água que cai do céu, que pode ser armazenada, é ótimo. Lavar com água tratada, não. Nessa escola de Gramado, por exemplo, estamos em Gramado, fazendo essas imagens. É uma escola de ensino fundamental, também tem creche, tem um reservatório de 10 mil litros de água. Isso foi feito num convênio entre a Prefeitura de Gramado e o Rotary Club de Gramado. O Rotary Club entrou com os custos do armazenamento da água, a Prefeitura providenciou na tubulação, na mão de obra, e inclusive os sanitários desse educandário são abastecidos com água da chuva, que é para poupar a água tratada. Uma medida inteligente. Eles também lavam os pisos, lavam as paredes, regam os jardins, regam as plantas. E as crianças desse educandário acompanham todo o desenrolar do uso da água de chuva. Gramado já tem em várias escolas municipais esse sistema de captar água da chuva. A diretora Carmen não quer dar entrevista, mas ela não se opõe que a gente filme ela. Ela está enchendo um regador nessa escola que tem, ao todo, entre o ensino fundamental e a creche, mais ou menos 170 crianças. Então, a diretora está enchendo um regador e as crianças vão molhar, então, os jardins com as flores, que as crianças também acompanham o plantio dessas flores. É água que cai do céu, que está sendo utilizada para regar as plantinhas e as flores. Que água é essa que estão usando para molhar as flores? Da chuva! Na nossa avenida Pedro Adams Filho, a principal de Novo Hamburgo, deu uma chuva bastante forte, entre o bairro Liberdade e o centro da cidade. Então vocês observem que em poucos minutos, cerca de 7, 8 minutos de chuva, olha o que já aconteceu. Os bueiros não têm capacidade de absorver essa água. Então ela começa a descer das ruas e aquela cruzou a Avenida Pedro Adams Filho, invadindo calçadas, e quase entrando dentro de casas ou de lojas e estabelecimentos comerciais. Então, uma das ideias desse programa, dessa campanha que a Comusa apoia, que é o Guarde Água que Cai do Céu, uma das finalidades, além de poupar dinheiro e daquele desperdício de uso de água tratada para tarefas que não precisam água tratada, é evitar o que está acontecendo aqui. Que as ruas da nossa cidade fiquem alagadas. Porque a cidade tem poucas áreas de absorção. A cidade está praticamente impermeabilizada pelos telhados, pelo asfalto. Então a água cai nos telhados, vai para as calçadas, vai para as ruas, os bueiros não dão conta e elas ficam assim, ó. Ficam alagadas, ficam prejudicando o trânsito e o que é pior, elas alagam o arroio Luiz Rau, elas fazem com que a água transborde. E aí sim provocando enchentes e causando grandes danos nas residências. Então vocês viram nesses poucos minutos que durante 6 ou 7 minutos de chuva já foi suficiente para isso. Agora, aqui na rua Barão de Rio Branco, no bairro Coaburgo, logo depois daquela chuvarada do centro, nós estamos mostrando. Tem uma pessoa aqui que inteligentemente colocou várias caixas ao redor de sua casa para colher a água da chuva. Ela vai usar essa água para lavar calçada, para regar as gramas, o jardim e as plantas. Claro, ela tem tampas para que se evite aquela história da dengue, que não pode ficar exposto e tal. Então, vamos evitar isso. Guarde a água do céu. Você faz economia, você evita inundações pela cidade. Aqui atrás há uma caixa da água de 10 mil litros e eles coletam a água da chuva. O tamanho da calha, ela é uma calha relativamente pequena e mesmo assim já é o suficiente? É o suficiente, é o suficiente. E nunca esgotou, né? Nunca chegou a secar a caixa, né? No que vocês utilizam essa água coletada? Só para lavar os veículos da empresa aqui, né? São 4 veículos e 2 empilhadeiras. São lavados quantas vezes?
Na semana às vezes é lavado 2 vezes, depende o tempo aí, né? Depende da chuva, tudo, quando dá tempo, né? De quantos mil litros? São 10 mil litros aqui. E depois a gente tem uma estação elevatória de mais 6 mil litros, para onde é bombeada a água daqui. Com motor? Com motor elétrico, né? Uma motobomba. E o nosso consumo ele fica em torno de 2 mil litros por semana, mais ou menos. Assim, sem muito racionamento, né? E aí o que acontece? Com 16 mil litros nós temos a água para até 8 semanas, se não chover, né? A senhora viu a reportagem sobre esse guarda de água que cai do céu, a senhora gostou? Achei muito bonito do título, né? E por isso eu fiquei com vontade, assim, de lhe responder, né? Aí, como eu não mexo nessas máquinas modernas, que se chama o tal de computador, né? Aí eu pedi para minha filha escrever o que eu tinha criado para lhe mandar. Isso, e foi muito bom. Eu não esperava que o senhor vinha na minha casa. A senhora tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 baldes para colher a água que cai do céu. Sim. A senhora não tem uma calha, a senhora colhe direto das telhas. Eu uso a água, eu ponho mais na piscina quando está vazia, né? Que a água vai diminuindo com o calor, o senhor sabe, né? Então eu coloco para não usar a nossa água da hidráulica, nossa água tratada, que faz falta, né? 17 mil litros, né, que a gente tem aqui, onde que alimenta todo o sistema do jardim e também a questão dos vasos sanitários aqui da minha casa. O reservatório em si, eu acredito assim que ele deve ter custado assim em torno de uns R$1.000 a R$1.200, tá? Só que daí eu tenho que colocar também que tem uma bombinha que ele manda água para a caixa d'água, tem a caixa d'água que é só para ele, mais a tubulação. Eu acredito que somando tudo isso aí fica em torno de R$2.500 a R$3.000, né? Nós começamos com 8 mil litros. 8 mil, tá? Hoje nós temos 23 mil litros. Existe uma intenção de eventualmente aumentar ainda ou já é o suficiente? Não. O nosso projeto é de colocarmos mais uma dessas de 15 mil em cima para totalizar 30 mil litros aí, e acho que é o suficiente. Tem um sistema que capta todas as calhas, elas vão, desembocam e caem nas caixas, né? Primeiramente, quantos litros há nestes reservatórios? Aproximado 400 litros. E de onde surgiu a ideia de guardar a água da chuva e para que o senhor utiliza? Isso eu venho acompanhando assim até a reportagem, não é? A respeito da coleta de água da chuva, não? Mas para a economia e para as plantas, por exemplo, é muito melhor, não? Em que momento lhe deu essa ideia de baixar a conta de água e aproveitar a água da chuva? É justamente pela ociosidade da piscina, né? Porque o que a gente tem que ficar mantendo a água clorada para não criar mosquito nem nada. Então é um custo que a gente tem todo ano, mesmo com um aproveitamento muito baixo, por causa até da nossa região. Quando às vezes está frio, está quente, ou a água está fria, não dá para tomar banho. Então eu pensei assim, bom, eu tenho que dar uma maneira de aproveitar essa água. Então, a primeira coisa, eu comecei para não precisar gastar nenhuma água da Comusa para manter o nível dela, foi aproveitar coletando a água das calhas e jogando direto nela. Qual é a capacidade da piscina? 60 mil litros. Eu tenho água no jardim para me molhar as plantas, lavar o canil, né? E também no uso do banheiro também, puxou a descarga, é a água da piscina que está usando para ser utilizada. Hoje o programa Aurélio Decker Repórter está aqui no posto de combustíveis de Novo Hamburgo, na 7 de setembro, bem pertinho da BR-116. A gente instalou realmente um tanque subterrâneo de 15 metros cúbicos, 15 mil litros, e ele recolhe toda a água que cai na cobertura. Que área tu tens aqui de cobertura, mais ou aproximadamente? Aproximadamente 400 metros, de 400 metros quadrados. Então toda a água que cai na cobertura, ela é direcionada para esse tanque, e quando ele enche,
ela vai, o excesso vai para a rede. Para a escola está valendo muito, que a escola tem uma produção grande de mudas nativas que necessita de muita água. E a gente tem problema de água, principalmente nos últimos 3, 4 anos, com falta de chuva, enfim, muitas estiagens. Daí a gente não estava conseguindo abastecer esse viveiro. E depois da implantação da cisterna, a gente não teve mais problema de falta de água. Então, basicamente, o nosso viveiro ele é mantido com a água da chuva, através dessa cisterna. E esta cisterna, então, ela coleta quantos litros de água? A nossa coleta 100 mil litros de água. 100 mil litros de água. Então, é um projeto simples de fazer e vale a pena. Tu tens quantas caixas? Eu tenho 2 caixas, uma de 10 mil litros e uma de 8 mil. E daí a gente tem mais 3 de 1.000 litros, que é conforme que nem tem lugares que não tem encanamento, a gente junta nelas. Ao todo são quantos mil litros que tu tens? 22 mil litros. 22 mil. Quanto tempo de chuva tu precisa? Vamos fazer de conta que estão vazios. Precisa chover quanto tempo para encher? Uma chuva forte, meio-dia. Meio-dia só. Se a chuva é forte, meio-dia é suficiente. E quanto tempo dura? Para quantos carros, mais ou menos, tu acha que é possível lavar com esses 22 mil litros? Olha, eu fiz o cálculo de 1.000 litros, dá em torno de 10 carros. 10, 12 carros. Como funciona, senhora Lúcia, aqui o sistema de guardar a água da chuva? A gente pega da cacalha, vem na caixa grande aqui, que é o depósito. Daqui a gente tem um motorzinho que bomba para a caixa lá em cima, que daí distribui para para as máquinas de lavar roupa, para os banheiros. É uma economia nós tinha bastante gasto assim com água da rua, agora não, a gente paga o mínimo. Da questão do investimento para comprar essa caixa, a senhora lembra quanto que foi na época? Aproximadamente? A caixa ela custou em torno de uns R$800, eu acho. E toda a mão de obra para também as calhas, enfim, para pegar água? E isso aqui foi tudo, meu marido agora ele foi lá dentro, foi tudo ele que fez. 2 tanques de 20 mil litros, 40 mil litros d'água. E a utilização dela? O senhor usa água que colhe do céu para fazer o quê? Para incêndio e para limpeza geral, né? A gente lava toda a fábrica uma vez por mês, com as mangueiras de incêndio, até para testar as bombas, né? Dá para usar para sanitário, para tudo. Só não dá para usar para tomar ainda. Estas imagens, no quadro Guarde Água e Cai do Céu, são de uma instituição exemplar. É um lugar que abriga drogados e eles estão com esse sistema de armazenar água que cai do céu, porque eles têm muitos canteiros que produzem hortaliças para o consumo próprio, eventualmente para vender até o excedente. E essas instalações, como se vê, elas são instalações quase que improvisadas, mas ela cumpre uma finalidade importante: abastecer de água que cai de graça do céu à instituição. Esse reservatório tem quantos litros? Esse aqui tem 5 mil litros. A gente lava muitas coisas assim imagina 65 homens. Até que tu vai colocar ele no devido lugar, assim, de aprender a lavar uma calçada. Dentro desse princípio de sustentabilidade da propriedade rural, se chegou à conclusão, então, que eles teriam captado da chuva, principalmente, que eles estavam gastando uma média de R$900 de água por mês. Foi feita uma instalação nessa residência, uma caixa de 500 litros, como está aí. Essa família tem poupado em torno de 2 mil litros de água por mês e já tem essa caixa há 1 ano e meio. Então, mais de 30 mil litros de água já foram poupadas. E não é só na caixa que entra a água das calhas do telhado. Também, num outro ponto da residência, a água, em vez de ir direto, né, para o encanamento e dali para o bueiro, ela entra também em alguns baldes, que essa água era armazenada. Vai ter um bueiro. Que se observa assim 2 canos que descem, um é o ladrão, que quando a caixa enche, a água sai pelo ladrão, também dá para ser aproveitada, e uma mangueira que dá para lavar depois as calçadas, regar aqui as plantas, que está sendo feita com balde.
Esses tanques, eles têm capacidade de quantos cada um deles? 15 mil litros de cada. A gente optou pelo uso também de mais uma caixa para reservatório para lavagem dos veículos que são consertados na empresa. Diariamente vocês lavam carros? Diariamente. A gente usa também para fazer a lavagem das calçadas e do pavilhão da empresa. A conta de água a gente paga a taxa mínima. Na 7 de setembro com a Pedro Adams. E eu contei 10 telhados de um lado da 7 e mais 10 telhados, um pouquinho mais, do outro lado. Passei o olho por cima, fiz um cálculo e anotei. Se cada um destes 20 telhados, então, coletasse 10 mil litros de água da chuva, nós teríamos 200 mil litros de água. Recolhemos água daquele telhado, através de calhas como aquela ali, corre por baixo da grama ali e é acumulada dentro de um reservatório no qual estamos sobre ele neste momento. Um reservatório de aproximadamente 7.500 litros, que utilizamos para regar as plantas, lavar o pátio, lavar carro e enfim esse uso todo que se tem da água da chuva, né? E, enfim, esses usos assim que não tem porquê hoje, não comporta hoje, com essa falta d'água, com essa carência de água que nós temos hoje, usar a água tratada, né, da Comusa. Não precisa muito investimento para se recolher, basta canos de PVC e uma caixa d'água antiga, que não se usa mais, e se recolhe a água da chuva. O sistema que é o quê? É muito simples, é coletar a água da chuva para o reuso dela, reaproveitamento. E isso se torna até, para a empresa também diminuir custos da empresa, né? Então que a água da chuva, ela está caindo como está caindo agora e a gente recolhe ela e vai para essas caixas de água que vocês podem ver aqui atrás da gente. E a gente usa isso tanto para a água dos bombeiros e também para a lavagem de carros de clientes, de carros novos, né? Então isso é uma questão de respeito ao meio ambiente. Este é o sítio da família Killing, de Novo Hamburgo. Os irmãos Fábio e Eduardo são responsáveis pelo local. Aqui há cerca de 10 caixas d'água que abastecem toda a casa e os galpões. São captados cerca de 50 mil litros, através de calhas que estão espalhadas por todos os telhados do sítio. Há quanto tempo já é coletada água de chuva? Nessa caixa que eu tenho aqui faz um pouco mais que um ano, mas eu já coletava em outros recipientes e às vezes também enchia garrafas PET. Para ter, mas eu me vi forçada a fazer isso em quantia maior de água porque eu lavo os recicláveis que é necessário lavar, caixinha de leite, outras coisas que vêm não tão limpas, e eu também coloco muita água para os meus pássaros de quintal, né? Nós temos vários projetos que são oferecidos aqui e um deles é o projeto Água, onde então eles acabam tendo contato então com a cisterna, né, com todo esse processo de reutilização da água. Então eles têm que entender uma forma de economizar a água, não desperdiçar a água potável, que é tão rara, né, e entender que é raro isso e saber que pode reutilizar essa água. Então nós aqui utilizamos a cisterna para regar as plantas, para regar as estufas e para eles saberem que em casa eles podem fazer isso também. Eliana, nós estamos pisando na cisterna neste momento. Isso, estamos pisando aqui, ela está aqui embaixo. Tem também um aquário que tem água da chuva? Tem, a gente utiliza essa água até porque os peixes não iam suportar a água tratada, né? Deixou eles escolher o nome, né? Nós viemos até a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Jacó e vamos conversar com a professora e com os alunos que guardam a água da chuva, se tornando assim, não é mesmo, professora Clarice, um exemplo até mesmo para os moradores em suas residências também guardar a água da chuva. Quantos litros da água são reservados aqui? Aqui na escola, essa caixa d'água tem capacidade para 500 litros. No que é utilizada? Nós usamos para regar as plantas, a nossa horta, né, limpeza do piso, né, dos corredores.
E como foi a aceitação da diretoria da escola, que a gente sabe que é um suporte muito importante para o desenvolvimento de qualquer projeto? Ah, com certeza, né? A aprovação e incentivo da direção é super importante. No caso, quando iniciamos o projeto, já foi, né, uma aposta da equipe diretiva para que essa mudança começasse já aqui. E a caixa d'água nós recebemos, como foi patrocinada pela Plastifibra, né, que junto com a professora Leoni, que também trabalha todas as questões ambientais, enviaram como presente para nós, sabendo do nosso projeto. Né? Já foi uma forma também de valorização dessas pessoas. Então não tem desculpa para que as outras escolas, tanto faz qual é a rede, particular, estadual, municipal, também ter uma caixa d'água, porque se for atrás consegue uma ajuda, né? Um patrocínio, como vocês que ganharam a caixa. Exato, mesmo a escola tendo condições, né, de comprar uma caixa, nós fomos presenteados em função do projeto que é desenvolvido aqui. Eu já vou conversar com a gurizada aqui, que tem entre 8 e 10 anos, mas como foi a aceitação deles, o trabalho desenvolvido com guardar a água da chuva? Ah, eles adoram, né? A nossa aula é bastante prática sempre, né? Não é uma aula teórica, alguns momentos sim, mas pouquíssimos, né? Então essa prática para eles de vir pegar a água na caixa, né, que foi coletada da chuva, é fantástico, eles sabem já todos os procedimentos, sabem que essa água não é potável, não pode ser bebida, não usamos para lavar as mãos, né, esse tipo de coisa. Então já é um incentivo, né, gente? Quem está de aniversário agora, no próximo final de semana, é você, né? Qual é o seu nome? Vital. Vital, tu sabe então a importância de guardar a água da chuva? Para economizar a água do planeta e para não acabar a água do mundo. Ó, o Vital, que está de aniversário nesta semana, quantos anos vai fazer? Vou fazer 10. 10 anos e já sabe a importância de guardar a água da chuva. Em casa, o papai e a mamãe já fizeram isso também? Eles pegam e põem balde na chuva. E eles começaram a fazer isso depois que tu aprendeu aqui na escola ou eles já faziam? Eles faziam antes. Já faziam, então. Vamos adiante conversar. Parabéns, feliz aniversário. E qual é o teu nome? Gabriela. Gabriela, tu tens 8 anos, né? Tu me falou anteriormente. E o que tu acha da escola guardar água da chuva? Muito legal. E você rega as plantas aqui? Não, aqui eu comecei hoje. Ah, ela começou hoje, prof. E vai levar para casa ideias de guardar água da chuva? Sim. Tu acha que o pai e a mãe vão aceitar e vão fazer em casa? Sim. Tomara, né? Vamos adiante então. Ela começou hoje, é uma novata, mas que, né, prof, logo já leva a ideia para casa. Com certeza, né? Eles vêm para cá e já saem com a bagagem grande, né? De conscientização, de valorização do nosso meio ambiente. Alguém aqui, desculpa, prof, alguém aqui guarda água em casa? E você já guardava água antes? Sim. E o que tu utiliza na tua casa, a água da chuva? Eu uso para regar as plantas e todas as árvores que a gente tem. E a gente também usa para... O meu tio usa para lavar o carro. Para lavar o carro? E qual é o teu nome? Luana. Este então é o depoimento da Luana. E você? Qual é o seu nome? Arthur sem H. Arthur sem H. Me diz uma coisa, Arthur, na tua casa guarda água da chuva? Sim. E o que tu acha disso? Muito legal. Que idade tu tem? 8. 8 anos. Então a ideia, para quem está nos vendo em casa, que não guarda água da chuva, o que tu fala para eles? Para guardar. Tem que guardar, né? É. E você, meu amigo de capuz, qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo, quantos anos tu tens? 8. E o que bom, tu estás... Todos eles praticamente são com regadores em mãos. O que tu vai fazer com esse regador? Vou regar as plantas da árvore. E qual água que tu vai usar? Da caixa. Da chuva? É. Então este é o depoimento dessa galerinha toda aqui, entre 8 e 10 anos, que já tem esta consciência de guardar a água da chuva. Desculpe o traje inadequado para o programa de TV, mas eu peço permissão para vocês. Vamos guardar a água da chuva, ou em balde, ou em caixa, ou em reservatório. Seja uma casa simples, uma casa um pouco melhor, uma empresa, uma instituição. Nós já temos várias entrevistas que vocês vão ver ao longo do tempo. Água que cai do céu, guarde ela. Porque a gente evita inundação na cidade daí. Os bueiros não ficam superlotados de água. Lá na Roda do Pio 12 não vai ter água para as canelas. E não é tratada, não é cara, ela cai de graça do céu. Tem que ter cuidado com a dengue, não vamos deixar exposto, de preferência tampar
ok? Guarde água que é do céu.